Olá, amigos. Vamos dar continuidade à nossa análise jurídica, sociológica sobre o crime do aborto, sobre os seus aspectos relevantes. E agora nós vamos analisar a teoria do crime à luz do aborto. Antes de abordar especificamente as definições legais acerca do crime de aborto, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a teoria do crime ou do delito. Segundo o doutor Rogério Greco, ao abordar a teoria do delito, embora considere ser o crime insuscetível de fragmentação, ele afirma ser necessária a análise de cada um dos elementos fundamentais do crime, ou seja, o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade. Esses três elementos, eles são, respectivamente, um antecedente lógico e necessário para a apreciação do elemento seguinte. Sem o fato típico, não há como existir antijuridicidade e, consequentemente, inexiste a culpabilidade, visto que ninguém poderá ser punido por crime sem lei anterior que defina, em razão do princípio da anterioridade penal previsto no artigo 1º do Código Penal Brasileiro. Portanto, meus leitores, a culpabilidade, ela pressupõe a antijuridicidade e esta pressupõe o fato típico, correto? A teoria do crime, ora refletida, refere-se ao crime em sentido amplo, seja infração penal, seja aquela definida como qualquer crime que a lei comina penas de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer de forma alternativa ou cumulativamente com pena de multa, seja aquela definida como contravenção penal, a que a lei comina penas de prisão simples ou multa, ou ambas, alternativas ou cumulativamente. Vocês podem se aprofundar nesse conceito lendo o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal Brasileiro e a própria doutrina, Introdução ao Direito Penal do Dr. Rogério Greco e de outros doutrinadores. É interessante mencionar aqui a inovação trazida pelo artigo 28 da Lei 11.343/2006. O dispositivo, ele trouxe uma pena diversa da privação ou da restrição de liberdade, o que gerou certos questionamentos por parte do jurista Gomes, que dissertou contrariamente ao sistema bipartido adotado no Brasil. Infração penal, crime ou contravenção, ou seja, a infração penal, ela é um crime ou ela é uma contravenção. Mudou-se para um sistema tripartido, onde a infração penal gênero, que antes comportava somente duas espécies, que é o crime ou a contravenção, agora passou a se comportar com mais uma nova espécie, a infração sui generis, a qual possui penas diversas da privação ou restrição da liberdade. No entanto, o doutrinador Rogério Greco, ele afirma que o consumo de drogas continua a ser crime, pois, concordando com Tavares, não considera a punibilidade apenas parte do delito, mas tão somente uma consequência deste. No ordenamento jurídico brasileiro não existe um conceito legal de crime. Fica a cargo da doutrina definir tais conceitos. Embora o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal classifique a infração penal em crime ou contravenção, não fornece nenhuma característica ou elemento necessário ao conceito de infração penal. Em razão disso, surgiram ao passar dos anos diversas teorias para explicar o conceito de crime em seu sentido amplo, ou seja, de infração penal. A partir de agora, analisaremos os conceitos mais difundidos entre as principais teorias do delito. Sobre o conceito formal e o material, ensina Bettiol. Duas concepções opostas embatem entre si com a finalidade de conceituar o crime. Uma de caráter formal, outra de caráter substancial. A primeira atém-se ao fato do crime e subespécie iuris, no sentido de considerar o crime todo fato humano proibido pela lei penal. A segunda, por sua vez, supera este formalismo, considerando o crime todo fato humano lesivo, de interesse capaz de comprometer as condições de existência, de conservação e de desenvolvimento da sociedade. Sob o ponto de vista formal, o crime seria toda conduta humana que praticasse fato tipificado como crime na lei penal imposta pelo Estado. Já sob o ângulo material, preceitua o Dr. Rogério Greco
que o crime é aquela conduta que viola os bens jurídicos mais importantes, como a vida, a liberdade, a propriedade, a igualdade. Verifica-se que essas duas concepções se opõem quanto à sua finalidade imediata. A primeira visa resguardar diretamente a ordem estabelecida, ou seja, a lei, enquanto a segunda tem como foco principal os mais valiosos bens jurídicos e tutelados pelo direito penal. Tais conceitos são insuficientes para traduzir com precisão o crime, pois poderá ocorrer um fato humano típico sem que este se configure crime em virtude da existência de uma das causas de excludentes da ilicitude que estão previstas no Código Penal brasileiro, a saber, o estado de necessidade, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. São estas as causas de excludentes do crime no Código Penal brasileiro que estão previstas em seu artigo 23. Sob o aspecto analítico, o conceito do crime busca analisar os elementos ou características que integram a infração penal para verificar se houve ou não a prática delituosa. Discorre Toledo sobre o assunto. Substancialmente, o crime é um fato humano que lesa ou expõe a perigos bens jurídicos penais. Essa definição é, porém, insuficiente para a dogmática penal, que necessita de outra mais analítica, apta a pôr à mostra os aspectos essenciais ou elementos estruturais ao conceito de crime. E dentre as várias definições analíticas que têm sido propostas por importantes penalistas, parece-nos mais aceitável, assim a obra considera, que aquela teoria que considera os três elementos, a saber, a ação típica, a tipicidade, a ilícita ou antijuricidade e a culpável, a culpabilidade. Ou seja, a obra Aborto Sentimental adota essa visão com esses três elementos para conceituar o crime: a tipicidade, a antijuricidade e a culpabilidade. Ou seja, o crime é todo fato típico, ilícito e culpável. O crime nessa concepção que adotamos é, pois, a ação típica, ilícita e culpável. Nesse mesmo diapasão, ensina Bittencourt que a elaboração do conceito analítico começou com Carmignani, em 1833. Embora encontre antecedentes em Deciano, 1551, Boimeiro, 1732. Para Carmignani, a ação delituosa compor-se-ia de um concurso de força física e de uma força moral. Na força física estaria a ação executora do dano material e na força moral situar-se-ia a culpabilidade do dano moral do delito. Essa construção levou ao sistema bipartido do conceito clássico do crime, dividido em aspectos objetivo e subjetivo. A construção do conceito analítico do delito, no entanto, veio a completar-se com a contribuição decisiva de Billy, em 1906, com a introdução do elemento tipicidade, como nós falamos aqui. Tipicidade porque está previsto em lei. Embora inicialmente confusa e obscura a definição desses elementos estruturais que se depuraram ao longo do tempo, o conceito analítico de crime predominantemente passou a definir crime como ação típica, antijurídica e culpável. Portanto, o aborto é um crime considerado pela lei brasileira. Ele é um fato típico previsto em lei, artigo 124 do Código Penal, ilícito, porque ele é antijurídico, e culpável. Para o doutor Rogério Greco, ele leciona acerca da finalidade do conceito analítico do crime. Para ele é necessário analisar todos os elementos integrantes da infração penal sem ter que fragmentá-los. Para esse autor, o crime representa um todo indivisível. Ou o agente comete o delito, que é um fato típico, ilícito e culpável, ou o fato por ele praticado será considerado um indiferente penal. É por meio do estudo analítico que se verifica a ocorrência de infração penal ou não em uma determinada conduta humana, seja ela omissiva ou comissiva. Conforme a visão analítica, adota-se o conceito de crime como sendo fato típico, ilícito e culpável. Esta é a visão analítica adotada pela obra Aborto Sentimental.
segundo o conceito analítico do crime, o fato típico é composto dos seguintes elementos: conduta dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva. É composto do resultado, ou seja, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, tipicidade formal e conglobante. A ilicitude, ela é a expressão sinônima de antijuridicidade, como nós vimos aqui. É aquela relação de contrariedade ao ordenamento jurídico vigente. É um antagonismo que se estabelece entre a conduta do agente e o ordenamento jurídico. É possível encontrar a ilicitude ou a juridicidade na conduta praticada por exclusão. Ou seja, somente será lícita a conduta do agente se houver praticado a ação por uma das causas excludentes previstas no artigo 23 do Código Penal, como nós falamos: legítima defesa, estado de necessidade e estrito cumprimento do dever legal são hipóteses que afastam a caracterização do crime. A doutrina ainda faz referência a uma excludente de natureza supralegal, qual seja o consentimento do ofendido. No entanto, para que este possa excluir a ilicitude, é preciso que o ofendido tenha capacidade para consentir. Que bom que nós podemos ver aqui, no caso do aborto praticado com o consentimento da gestante, sem o consentimento da gestante, a mãe não responderá pelo crime, não responderá pelo delito, e sim quem praticou o aborto forçado. O bem que recai sobre a conduta do agente não pode estar disponível. E ainda que o consentimento tenha sido dado anteriormente, ou pelo menos numa relação de simultaneidade à conduta do agente. Ausente um desses requisitos, o consentimento do ofendido não poderá afastar a ilicitude do fato. Ou seja, que o bem sobre o qual recai a conduta, é necessário que o bem sobre o qual recai a conduta do agente seja disponível. E ainda que o consentimento tenha sido dado anteriormente, ou pelo menos numa relação de simultaneidade à conduta do agente, é necessário estar presente esses requisitos. Sem o consentimento do ofendido, não poderá afastar a ilicitude do fato. Outro elemento integrante do conceito analítico do crime é a culpabilidade, a qual representa o juízo de reprovação pessoal que se faz sobre a conduta ilícita do agente. Compõe a culpabilidade, de acordo com a concepção finalista do Dr. Rogério Greco, a imputabilidade, a potencial consciência sobre a ilicitude do fato, a exigibilidade de condutas diversas. Ou seja, para que alguém seja considerado culpado, ele precisa ser imputável, ele precisa ter potencial consciência sobre a ilicitude do fato e deve-se existir a hipótese de se exigir dele uma conduta diversa da praticada. Porque se para aquela situação que ele praticou o suposto crime não puder ser exigida uma conduta diversa da que ele praticou, então descaracterizada está a culpabilidade, necessário a exigibilidade de conduta diversa. Nesse sentido, Zaffaroni preceitua que delito é uma conduta humana individualizada mediante um dispositivo legal que revela sua proibição típica, que, por não estar permitida por nenhum preceito jurídico, é contrária ao ordenamento jurídico e que, por ser exigível do autor que atuasse de outra maneira nessa circunstância, lhe é reprovável. Portanto, à luz da teoria do crime, verifica-se que o aborto trata-se de um fato típico, ilícito e culpável, sendo indispensável, antes de se atribuir a culpa ao agente passivo, à gestante ou ao terceiro que praticou o aborto, observar a existência das causas excludentes da ilicitude, que estão previstas no artigo 128 do Código Penal, inciso 1 e 2. Quais são as causas excludentes no caso do crime de aborto? Aborto para salvar a vida da gestante e aborto praticado em caso de estupro. Essas são duas hipóteses que excluem o crime do aborto. A ilicitude, por sua vez, prescinde a existência de um fato típico penal, como nós dissemos aqui.
E a culpabilidade, a existência da ilicitude, de uma conduta lícita. Ninguém pode ser culpado por uma conduta lícita. A culpa, ela pressupõe uma conduta ilícita, ou seja, uma conduta que esteja definida como crime na lei. Ou seja, para a configuração do crime do aborto, como sendo um fato típico, previsto no artigo 124, 125 e 126 do Código Penal, é necessário que o agente ativo, a gestante ou o terceiro imputável, venha provocar a morte do feto, que é o sujeito passivo no caso, com total consciência sobre a ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa da praticada pelo agente. Ou seja, é necessário que o sujeito que praticou o aborto na gestante ou a própria gestante que pratica o aborto em si mesmo, é necessária que ela tenha uma consciência sobre a ilicitude desse fato e é necessária a existência de uma possibilidade de exigibilidade de conduta diversa. Ok? Nós encerramos por aqui essa parte dos aspectos jurídicos sobre o aborto e sobre a análise da teoria do crime, sabendo que a obra Aborto Sentimental adota a teoria do crime segundo a doutrina do Dr. Rogério Greco e outras nesse sentido, que o crime é necessária a existência de 3 elementos: fato típico, ou seja, em nome do princípio da anterioridade penal, não se pode punir alguém sem que o crime esteja previsto em lei anterior que o defina. A antijuricidade, ou seja, uma conduta ilícita contrária ao ordenamento jurídico, e a culpabilidade. E na culpabilidade é necessário analisar a existência da imputabilidade, da potencial consciência sobre a ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa. Essa é a teoria do crime adotada pela obra Aborto Sentimental.